Oi, oi. Eu sou a Marcele Amaral, sou terapeuta sistêmica, cofundadora da Escola da Plenitude e trabalho com as constelações familiares. Quem já assistiu aos 2 episódios aqui no Pode Ser Cast sobre o relacionamento com a mãe e o relacionamento com o pai, já percebeu que são relacionamentos que trazem grande impacto para as nossas vidas. E se você quer aprofundar nas constelações familiares e fazer movimentos de alinhamento de liberação para a sua vida, eu faço um convite para que você acesse o nosso site, aescoladaplenitude.com.br, e faça o nosso curso Jornada Sistêmica. É um curso prático, com exercícios, meditações, alinhamentos, para que você encontre uma nova forma de lidar com a sua história e o seu sistema familiar. Fica o convite e venha com a gente nesse processo de consciência e liberação. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Espiritualidade Além das Fronteiras, um espaço preparado para falarmos de espiritualidade. Muito obrigado a você que já se inscreveu em nosso canal. Muito obrigado a você que faz parte do Clube de Membros Espiritualidade Além das Fronteiras e também, é claro, aos nossos parceiros publicitários. E hoje estamos muito bem acompanhados, não é mesmo, Michele Vale? Boa noite, Renato Leandro. Tudo lindo? Tudo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de espiritualidade além das fronteiras da religião e do preconceito. Imagina aí você hoje se a sua emoção tivesse um GPS. No novo episódio Espiritualidade Além das Fronteiras, a gente vai te mostrar que inteligência emocional não é segurar o choro durante uma reunião. Ou não surtar no trânsito, que vira e mexe a gente tem essa vontade, né? E para esse bate-papo bom demais da conta, a nossa bancada virtual está com uma convidada muito especial. Ela é educadora social e especialista em inteligência emocional. Seja muito bem-vinda, querida Silvia Trevisan. Olá, uma alegria estar aqui com vocês, Espiritualidade Além das Fronteiras. E eu vim, então, falar um pouquinho sobre a inteligência emocional. Eu falo que a inteligência emocional é uma inteligência por trás das inteligências, né? A gente desenvolve o nosso QI, está normalmente mais preocupado com a cognição e esquece que, além dessas hard skills que a gente fala tanto, né, importantes na execução do nosso trabalho, enfim, também tem essas soft skills ou core skills, que são essas habilidades emocionais, essas habilidades de relacionamento, essas habilidades sociais, né? Então, hoje eu venho falar um pouquinho sobre as emoções, sobre os sentimentos, sobre esse universo que, para nós seres humanos, né, que nos consideramos racionais, né, nosso cérebro, na verdade, ele é muito mais instintivo e emocional do que racional, como a gente pensa. Então, trabalhar, desenvolver tantas
habilidades relacionadas à inteligência emocional são fundamentais para que a gente, vamos dizer assim, segure o guidão, né, na nossa mão, da nossa própria vida, e as coisas não vão parar de acontecer à nossa volta, as emoções vão estar o tempo todo fluindo, se movimentando, e quanto mais a gente vai desenvolvendo, porque tudo é desenvolvível, né? É um processo de desenvolvimento, eu falo que são músculos emocionais que a gente desenvolve na inteligência emocional, né? E aí eu pergunto para vocês, então, né, Renato, Michele, como que anda a autorregulação ou a autoconsciência, que são duas, né, vertentes assim da inteligência emocional. Que nem a Michele falou no começo, né, o trânsito é um lugar que a gente é testado diariamente, várias vezes, inclusive, que a gente, né, às vezes pega o trânsito durante o nosso dia. É o lugar onde a gente coloca em prática aquela famosa frase, orar e vigiar. Né? Como que tá aí, gente? As emoções, como vocês são, me conta. Vocês são contidos, vocês são conseguem se autorregular, ou às vezes nem sempre é fácil? Renato Leandro é contido. Michele Vale, se alguém me pergunta como que tá hoje, tô péssima. É só uma brincadeira. Mas porque às vezes a gente confunde, né, Silvia? Eu até te perguntava no bastidor, né? Engolir o choro é esse caminho, né? Isso é ser inteligente emocionalmente? Porque muitas vezes a pessoa está ali numa cara de paisagem, você olha para a pessoa, está tudo bem. Mas eu imagino que quando internamente eu não estou bem, eu estou engolindo o choro, então eu posso externar uma coisa, mas está dodói por dentro, né? Exatamente. Qual o preço disso, né? Então, é necessário? Muitas vezes é. Muitas vezes a gente acaba usando diversas máscaras sociais, né? Embora nossas emoções mais básicas, elas formam microexpressões instantâneas, que por mais que a gente tente disfarçar, quem tem mais sensibilidade, atenção e observação capta, né? Uma criança consegue captar claramente a expressão da mãe, né? Os animais também, enfim. Então, essa questão do engole o choro é bem complexa. Às vezes, realmente, na visão da sociedade, não pega bem você se emocionar, né? E então a gente acabou criando um monte de carapaças para se adequar. Mas a que custo isso? Né? Todas as emoções, é importante falar isso, né? As emoções, elas são fisiológicas. É uma bomba bioquímica que, vamos dizer assim, um monte de reação química que acaba passando como um rio. Se eu suprimo isso vai para onde? Isso não se dissipa. Então, vai direto para as nossas fáscias, né? Que são aquela parte que envolve os órgãos, enfim, né? Aquela estrutura fisiológica. E aí, se você engoliu o choro, então tudo bem. Às vezes é necessário, você não tem liberdade para poder externar sua vulnerabilidade em determinados grupos. Normalmente é onde a gente se sente mais seguro emocionalmente para poder externalizar, né? Então, depois você vai poder fazer um exercício de liberar isso na sua individualidade, na sua, né? Mas se isso não for feito, e normalmente não é feito, aí a gente começa a ter dor aqui, dor ali. O corpo começa a dizer pra gente tudo que a gente acabou engolindo. Um pouco nesse lugar. Antes da gente começar, você disse que era bióloga, a sua formação. Sim. Eu queria que você contextualizasse para a gente, quando a gente fala de inteligência emocional, as pessoas às vezes podem fazer conexões, mas não com algumas experiências, mas não com o que realmente significa inteligência emocional.
Então, eu queria que você contextualizasse o que é e como a inteligência emocional chegou na sua vida. Tá, então vou começar falando um pouquinho. Eu falo que eu sou educadora de corpo e alma, né? Eu já nasci numa família de educadores, então isso já é de longa data. As minhas células já vieram, né, dentro desse contexto. A parte toda da minha mãe é da educação. A maior parte das pessoas, inclusive minhas irmãs também, enfim, minha mãe, meu avô, minha avó. E eu lembro que quando eu comecei esse processo de fazer escolha, né, para o vestibular, enfim, eu falava assim, a última coisa que eu quero fazer é ser professora. E aí eu acabei me desenvolvendo totalmente nessa área, porque é a área do meu coração, mas é que se fala tanto, né, essa não, como se diz, essa não valorização adequada da profissão, enfim, eu acho que tudo isso assusta, né, quando você vai iniciar, por mais que você tenha vocação e propósito interno, enfim, intrínseco, né. Então, mas a biologia sempre foi uma paixão para mim, né? Eu sou um ser, eu falo que eu sou um ser de natureza sensível e conectada. Então, pequenas nuances sutis, assim, desde criança, né? Eu me vejo muito nesse encantamento pelo funcionamento da vida. E então, grande parte da minha carreira foi na educação, trabalhando com principalmente adolescentes. Eu falo assim que eu já aplicava inteligência emocional sem ter consciência ainda do que era, até porque a inteligência emocional ela é meio recente, né? E ela acabou entrando na minha vida numa transição de carreira, olha que interessante. Eu acabei saindo da educação, frustrada no momento, assim, entrar no mestrado e acabei mudando tudo e fui estudar alimentação. Fui fazer uma outra graduação de tecnologia em alimentos. Aprofundei nesse universo e acabei daí desistindo da educação e fui me aventurar como empreendedora na área de alimentação. Também tive uma experiência breve e acabei nessas transições de carreira, começando a rever tudo na minha vida. Isso eu já estava com quase 40 anos, e aí eu acabei conhecendo a inteligência emocional. Eu já fazia cursos de comunicação não violenta, tentando melhorar aspectos da minha própria vida. Foi um primeiro contato, foi, na verdade, num processo de autoconhecimento que eu iniciei essa jornada pela inteligência emocional. Aí eu fiz uma pós-graduação, já comecei a trabalhar no instituto que promovia essa pós-graduação e acabei, e aqui estou, apaixonada, porque quanto mais aprendi, quanto mais mergulhei nesse universo, mais entendi que é para todos, né? Que a inteligência emocional, porque às vezes ela é associada com a psicologia, né? Com a área da psicologia, então sempre as pessoas perguntam. E assim, uma bióloga especialista em inteligência emocional, né? Eu falo que sou uma facilitadora de inteligência socioemocional, seja individual, seja em grupo, em movimentos coletivos, que eu gosto muito, né? Com a minha experiência, inclusive, sempre com 40, 50 alunos em sala de aula, enfim, né? E depois, quando eu me tornei empreendedora, eu sonhava com salas de aulas vazias, porque eu tinha saído da educação e era algo que realmente a minha alma ama estar nesse movimento de transformação social, né? Porque a inteligência emocional, ela nos apropria da nossa autenticidade, de quem nós realmente somos, do que realmente pulsa dentro da gente. E no mundo de convenções, nem sempre a gente se sente adequado. E às vezes a gente vai se modificando para poder caber, vamos dizer assim, né? Aquela necessidade do pertencimento que a gente tem, às vezes a gente se vende. E a gente acaba se modificando para poder se encaixar melhor no grupo familiar, se encaixar melhor
nos grupos sociais, se encaixar melhor no trabalho. E aí, quando você vê, você já nem sabe mais quem você é. Você se perdeu para poder agradar, vamos dizer assim, para poder ser reconhecido, para poder enfim, é muito delicado, né? E aí foi meio essa trajetória. E depois que eu descobri, eu falei, gente, a gente precisa, quer dizer, eu preciso multiplicar isso, porque para mim o conhecimento só faz sentido quando ele está em movimento, né? Então, eu sou apaixonada por esse caminho e quanto a vida me proporcionou possibilidades para aplicar tudo que eu tenho aprendido, né? Um pouco depois desse caminho aí com a inteligência emocional, eu tive um câncer e aí eu pude, então, rever a minha vida todinha, aos 45 anos, todinha, e conseguir aplicar. E hoje eu vejo como uma grande oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, essa experiência, né, do câncer. E a inteligência emocional, então, ela nos dá ferramentas, né? Então, eu sou essa bióloga sensível e me sinto uma agente de ação social, sabe? Então, é um bololô mais ou menos assim. Ô, Silvia. E ousada, conceito... né, Silvia? Você é bem ousada, né? Você acha, Michele? Eu acho sensacional quando a pessoa fala assim, nossa, porque eu estava com 35, eu estava com 40 anos, eu estava com 45 anos. Nós entrevistamos a Letícia, ela é da Itália, para falar de tarô. E quando a gente perguntou da história dela, ela falou, eu gosto, porque eu vi uma coisa na bio dela que me chamou muita atenção, então a minha abertura foi em cima da bio dela, né? E ela falou que eu peguei no ponto, porque ela gosta de contar a história dela a partir dos 40 anos, que foi quando ela mudou a vida dela, ela fez uma transição muito importante. E eu vejo muita gente se achando velho aos 30 anos, para fazer uma nova faculdade, para mudar, para fazer transições na vida. Então eu acho gostoso demais e motivador demais quando a gente escuta as pessoas, porque eu estava com 40, eu estava com 50, eu estava com 60. Então eu acho ousadia, né? E eu acho gostoso de ouvir. Entendi. É isso aí. Agora eu tô com 47 e eu tô me sentindo tão bem. E essa idade, assim, lidar com, né? Ressignificar, porque a idade está aqui na nossa cabeça, né? Na cabeça. Ô, Silvia, eu ia comentar a respeito da questão da ideia, né, de inteligência, né? Porque a palavra, se você procura a origem, né, você divide, né, o prefixo, o inter e tal, e a sequência e tal, acho que é inteligere, e a primeira parte da palavra, né, inteligência, o prefixo, significa entre, e a segunda parte significa escolhas. Então, a inteligência significa o quê? Você está entre escolhas. As escolhas estão ali, e aí você opta. E há um conceito, pelo menos havia, ou grande parte, né, da cultura vende a ideia do conceito de inteligência como uma grande capacidade, muitas vezes, de raciocínio, né? Pessoa que faz cálculos matemáticos com velocidade. A gente tem até alguns programas aí que a gente vê na TV, né? Gênios, né? Pessoas que fazem, né, em altíssima velocidade grandes cálculos matemáticos e recebem esse conceito, né? E esse crédito de pessoas inteligentes. Mas o conceito da palavra inteligência, quando você coloca a outra palavra ao lado emocional, esse conceito ele se expande e ele, ao mesmo tempo, fica mais complexo, não é mesmo? Então, a gente pode pensar na inteligência emocional como sendo aquela forma de estar entre as escolhas, mas, ao mesmo tempo, também envolvendo a questão do emocional, a questão do controle, não apenas o cálculo matemático, não apenas a capacidade de fazer associações. A inteligência emocional, ela é mais completa, ela é a mais completa das inteligências? Boa colocação, vamos lá. E a hora que a Michele perguntou, eu falei de mim, acabei não respondendo sobre a inteligência emocional. Vamos lá. Bom,
A inteligência emocional, ela dá, assim, se fosse resumir, o que é a inteligência emocional exatamente, né? Ela permite que a gente gerencie, que a gente compreenda, gerencie e saiba lidar. Então, você vai ter diversas situações e, de repente, você se viu tomado por emoção. Algo te atingiu. Porque a gente fala assim, a gente pisa o mesmo chão da nossa infância. Então, depende do que, mesmo na fase adulta. Então, depende do que você vivenciou lá atrás, às vezes tem um gatilhozinho que você aciona, de repente você se depara com uma emoção, numa situação que você fala, peraí, para que isso aqui tudo? Não... Então, se você vai desenvolvendo essa inteligência emocional, você vai cada vez mais desenvolvendo o que a gente chama de letramento emocional, que é essa capacidade de eu identificar a emoção que eu, né? Porque a emoção é como um rio. Ela chega, de repente ela chega devagar, de repente pode chegar rápido, uma avalanche, né? Uma pororoca, enfim, pode ter diversas situações, né? Então, essa capacidade de trazer consciência sobre essa emoção, de gerenciar e poder, então, fazer as melhores escolhas, porque tem aquela história, né? Que hora que é a hora de eu tomar uma decisão? É na hora daquele momento onde está no auge da sua raiva? No auge da sua ira, por exemplo, né? Ou naquele dia que você não dormiu bem? Sabe que essa coisa do dormir também interfere diretamente nas emoções. Então, a irritabilidade fica maior, né? Você não... O que acontece? Bom, vamos lá, fisiologicamente falando, né? A gente tem uma área do cérebro, que é o sistema límbico, que é o centro emocional. E ali perto dele tem uma parte de memória, inclusive. Por isso que, quando a gente fala assim, vou pedir esse agora para vocês, pensem numa lembrança de infância, nesse momento. Com certeza, o que vier, não importa se é uma emoção, se é uma história alegre ou triste, mas essa com certeza tinha uma emoção envolvida para que você ainda se lembre, ainda tenha essa memória. Porque o nosso cérebro, ele é muito instintivo e sobrevivente. 55% do nosso cérebro é sobrevivente, né? Ele é reptiliano. Aí nós temos 35% ali, não sei se chega a ser 35%, acho que é 33%, emocional, e uma parte muito menor disso, que é racional. Então, se eu não trabalho essas habilidades emocionais, o meu cérebro ele vai ser instintivo. Se a gente ficar no automático, a gente vai repetir o que os nossos antepassados faziam lá nas cavernas, instintivamente. Essa parte do neocórtex frontal, onde está a razão, onde está o raciocínio, onde está, que vai conseguir que a gente lide com tudo isso. Que a gente, peraí, nossa, eu tô com raiva, porque eu me senti ameaçada de alguma coisa que foi, né, foi roubada, foi, enfim. Então, desperta aquela emoção, né? E aí, então, trazer consciência emocional é uma das coisas que a gente pode fazer. Se regular emocionalmente é outra coisa, né? Eu gosto muito de falar assim, cele os lábios antes de falar, né? Segura antes, para você pensar bem o que está acontecendo antes de sair, né? Porque a gente é muito reativo de uma forma geral, né? Alguém foi desrespeitoso, já vem um ímpeto assim da gente se defender instintivamente, né? Então, falar sobre a inteligência emocional é esse lugar onde eu tomo consciência do que está acontecendo comigo, que emoção que está passando. Então, é um processo de se desenvolver. Nós, adultos, com mais de 25 anos, porque o cérebro, essa parte mais racional, ela termina entre os 21 e 25 anos de se formar. Então, muitas vezes, adultos cobram de crianças e jovens uma atitude que eles mesmos têm que estar bancando, né?
E você, às vezes, fica querendo que os seus filhos tenham aquela atitude, mas, na verdade, a gente acaba se infantilizando, às vezes, na nossa atitude, por ser dependente emocionalmente. Então, a gente, quando fala de inteligência emocional, o caminho é chegar numa independência emocional. Né? E, assim, estamos lá no caminho, né? Por mais que a gente se desenvolva nessa área, a gente não vai deixar de sentir, a gente não vai deixar de passar por situações. O que vai mudar? É a forma de lidar. Então, vai te dar mais ferramentas para que você lide. A gente não vai impedir de ser triste, de ter tristeza, a gente não vai impedir, dependendo do caso, até de doenças mentais, como a depressão, por exemplo, ansiedade extrema, porque existem muitos fatores relacionados a isso, né? A gente pode até lembrar da pirâmide de Maslow, pirâmide de necessidades. Então, se eu não tiver com todas as partes de segurança fisiológica, eu não vou conseguir me desenvolver emocionalmente do jeito, né? Com essa racionalidade, se o básico de sobrevivência está faltando, né? Então, falar de inteligência emocional é um contexto que quem tem essa habilidade hoje é pré-requisito, né? Você quer ser um bom líder, se você quer ser um bom profissional, você precisa ter um mínimo de inteligência emocional para poder lidar, porque a vida é incerta. A gente não tem controle de nada, nem do que emoção que eu vou sentir no próximo minuto. Então, quanto mais eu fortaleço, eu falo que é uma musculatura, né? A inteligência emocional, ela nos permite desenvolver a nossa musculatura emocional, para que aí a gente possa lidar da melhor maneira com qualquer que seja a diversidade da vida, né? E não vão ser poucas. Ô Silvia, você citava agora há pouco a infância, né? E pensa, porque muito provavelmente essa lembrança ela está ligada a alguma emoção. Essa autorregulação, isso pode ser utilizado, por exemplo, como ferramenta? Com certeza. Por exemplo, estou numa situação desafiadora. Internamente, eu tenho esse recurso, isso pode ser uma ferramenta. Estou numa situação desafiadora. Eu posso usar isso como recurso, me conectar a algo que emocionalmente me fez bem, me deixou em uma situação mais confortável, me trouxe alguma alegria. É dessa forma ou estou equivocada? Não, você pode também, mas tem uma forma mais simples ainda, que é se manter presente. A presença, o estado de presença no aqui e agora, e a ferramenta mais incrível, que é fisiológica, que é a respiração. Essa é uma forma da gente conseguir se aterrar, se autorregular, que é um dos pilares da inteligência, né? Autorregulação emocional. Então, saber usar a nosso favor. Então, por exemplo, se eu tô tomada de raiva, assim, nossa, tô ebulindo, às vezes até pedir licença. Por que a gente não pode fazer pausa? Então, eu preciso de uma pausa. Você não precisa sair respondendo na hora, e você pode pedir uma pausa. Então, se eu preciso me autorregular, aquela coisa do chorar, né? Como é que eu vou engolir esse choro? Às vezes eu preciso. Olha, gente, só um minutinho, eu preciso de um tempo. Vai, se recolhe ali no banheiro, enfim, no lugar reservado, onde você pode, né? Tem várias ferramentas aí para usar. Tem a respiração, essas que a gente conta, né? Contada, seja quadrada, 4x4x4, né? Onde você inspira, segura o ar, solta e vazio. E volta de novo, né? Essa é uma quadrada, né? Por exemplo, esse momento de você parar, respirar, contar os segundos para respirar, é uma forma de se autorregular, maravilhosa e simples. Acessar, como a Michelle trouxe, né? Acessar uma memória agradável, por exemplo, você pode usar isso trabalhando com o seu cérebro, né? Que eu falei que o cérebro é instintivo. Ele quer
economizar energia. Então, ele vai se lembrar na hora da crise, ele vai se lembrar do que ele está mais acostumado. Então, se você for trabalhando essa musculatura em momentos tranquilos, na hora da crise, você já está preparado. Por isso que é uma musculação, né? Quem vai sair correr uma maratona não sai de uma hora para outra todos aqueles quilômetros, você não vai se preparando? E assim, a inteligência emocional, a gente vai se preparando no dia a dia, colocando pequenos exercícios para ir fazendo, para ir trabalhando essa musculatura emocional, para que daí na hora de uma situação extrema, de estresse, onde você tem uma grande situação bem conflituosa, às vezes, no seu trabalho ou na sua família, é você poder segurar o seu guidão e não ser levado pela situação e no momento de pânico, né? Então, essas ferramentas, vixe, tem várias, né? Tem aquela de ancoragem também, que eu gosto muito de falar, que é aquele 5, 4, 3, 2, 1, né? 5 coisas para ver, daí você usa os sentidos nessa hora, né? 4 coisas para pegar, 3 coisas para cheirar, 2 coisas para ouvir por exemplo, e 1 coisa para sentir o gosto. Então, você está indo para uma crise. Por que a gente entra em crise de pânico, enfim, ou ansiedade? Porque está um looping de pensamentos, você perdeu o controle e você saiu da presença. Você saiu do momento presente, você se deixou levar, porque nossa mente, ela mente demais. Ela mente pra gente, ela fala cada coisa, e se você não tiver no controle, você entra no automático. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão do preenchimento, né? Existe um vazio existencial imenso dentro da gente, né? E então depende da forma com que a gente tá presente ou não, a gente pode preencher de forma. O que você vai sentir? A gente não aguenta ficar sem sentir nada. Então a gente precisa sentir algo. Se você estiver no automático, que é muito rápido de sentir, por exemplo, você está numa fila, é irritação, é impaciência, né? E assim, quantos sentimentos desagradáveis no automático eles vêm. É o trânsito, alguém que te fecha, você já sai xingando, você já alterou ali seu batimento cardíaco, você já alterou sua respiração, você já liberou cortisol, enfim. Agora, para que você se preencha de coisas boas, de sentimentos agradáveis, de sentimentos mais nobres, aí depende da tua conquista. É você fazer a escolha, a escolha que você falou, né? Do nome da palavra, né, Renato? É a hora da sua escolha. Peraí, realmente o trânsito particularmente para mim, é desafiador. Meu pai era alucinado no trânsito de tirar faca assim e brigar. Eu sou uma pessoa super da paz, só que se eu tô no automático, eu tô com pressa, filha na escola, e acontece uma coisa, eu tendo a ir para irritação. Por mais que eu tenha inteligência emocional, desenvolvendo a inteligência emocional, é orar e vigiar. E vai ter um momento que daí eu vou fazer a escolha. Peraí, eu não vou impedir de sentir, mas quanto tempo eu vou ficar nesse sentimento? Aí é escolha emocional. Eu não preciso plantar acampamento e acabar com o meu dia por causa de uma coisinha pequena. Daí eu vou pensar bem. Não, peraí. Aí você vem, conquista e fala, não, eu não quero ficar irritada, eu quero ficar tranquila. Então eu vou me respirar aqui, eu vou me autorregular. Tá vendo como que é uma escolha? Aí você não impediu de se irritar, mas você não precisa ficar na irritação, você volta. Entendeu? Então, quanto mais a gente vai trabalhando essa musculatura emocional, a gente vai conseguindo voltar para esse lugar onde as escolhas são minhas. Agora, eu não escolho, eu deixo o outro escolher por mim. Quando eu tô na reatividade, eu deixo o outro escolher por mim. Ele me xingou, eu xingo junto. Peraí, mas o que é importante para mim? É a irritação? É esse lugar onde eu saio de mim que eu quero ficar? Beleza. Deixou o outro agir para você e foi levado. Quantos de nós? Quantos de nós em determinados dias, né? E quando a gente, por exemplo, mulher
por causa dessa oscilação hormonal, né, do ciclo menstrual, enfim, que tende. Então, fisiologicamente, a gente já está mais delicada, vamos dizer assim, para que se preencha automaticamente com o que vem mais fácil, que são esses sentimentos, que eu não gosto de falar sentimentos ruins, porque todos são importantes, todos têm sua importância, né? Mas desagradáveis, vamos dizer assim. Então, seria mais ou menos esse caminho aí, não sei se eu fugi aí na hora de trazer... Não. Enquanto você falava, eu estava pensando que o quanto a gente subestima a respiração, né? Ela é a base de tudo. E a gente, às vezes, é uma falácia, respirar, mas na verdade a gente respira errado, né? A gente passa o dia respirando errado, porque talvez, se a gente fizesse aquela respiração mais profunda ao longo do dia, a gente nem se irritasse tanto. A gente fica sempre na respiração curtinha, a gente respira muito errado, né? Então, a questão da respiração, ela não é uma falácia, ela realmente funciona, mas a gente tem que também respirar da forma correta. Sim. E praticar mais vezes, né? Então, se você ter momentos de presença, não só na respiração, gente, tá presente. Às vezes a gente está ouvindo, né, na escuta, praticar a escuta do outro. Muitas vezes você está esperando para falar, você está esperando para responder, está querendo competir quem fala mais, às vezes só faz monólogo, mas quando você para ouvir, você está praticando presença também. Você se conhece a partir da fala do outro, você aprende mais. Então, eu falo assim, escuta ativa é uma ferramenta também maravilhosa de autorregulação. A gente se controla mais também. Então, eu tô aqui com os pensamentos, calma, a pessoa está falando, vamos ouvir, entendeu? Aí você vai baixando seu julgamento, você vai trabalhando esse processo de ouvir integralmente a fala do outro, começa a perceber, você se vê na humanidade do outro também nesse processo, né? Então tem muitas formas, mas a respiração ela é a mais assim, que vamos dizer assim, tudo depende do que a gente quer se exercitando para poder realmente ter aquela carta na manga na hora que a gente precisa, né? Silvia, você falou agora aí a carta na manga, né? A gente está falando muito aqui em relação a um processo reativo que muitas vezes a gente tem por falta de controle. Mas e quando é o oposto? Vamos falar de inteligência emocional, mas de outra forma. Quando não é você que é o afetado, é quando você, na sua atuação, né, você passa do ponto, você... como que a gente faz para não sair desse estado de equilíbrio? Porque a gente está... Olha, fui afetado, né? A gente usa o exemplo aí do trânsito, né? Comum, né? Que a gente está dentro do carro e fecha e tal. E quando é o contrário, quando nós somos o agente no processo, porque também a gente tem que ter esse controle, né? Ou seja, a inteligência emocional não é só controlar a reação, mas também a ação, né? Também. Tem esse outro processo, né? Quando a gente fala de uma pessoa integral, né? De uma pessoa bem-sucedida nesse controle, né? Não é só assim, ó, eu estou atento ao mundo aqui, mas espera aí, você vai ficar só reagindo nesse controle? Você atua também, né? Exatamente. Essa, vamos dizer assim, consciência mesmo. Eu preciso desenvolver a minha consciência de que eu sinto e esse sentir me leva a agir de uma forma, né? Então, se eu consigo cada vez mais, eu acho que o autoconhecimento é o caminho para que a gente cada vez mais tenha consciência que o que eu faço interfere diretamente no outro. Muitas vezes a gente coloca sempre a culpa no outro, né? Ah, mas eu tô assim porque eu fiz isso, porque ele é aquilo, né? Sempre é o outro que é o causador. E cadê a tua autorresponsabilização das suas próprias ações? Então, o processo de se desenvolver, né? Esse autodesenvolvimento, quando a gente cada vez mais consegue compreender o que a gente sente, o que causou aquele sentimento,
Você vai desenvolvendo isso em você, eu falo assim, tudo começa na gente. Né? Tem uma conversa entre monges, assim, e aí pergunta para o mestre, né? Mestre, como eu devo tratar os outros? Aí o mestre fala, não existem os outros. Porque tudo começa na gente. É a forma com que você cuida, e aí quanto mais você compreende, aí você vai compreender o outro. E aí, muitas vezes, você é que engatilhou o outro e por isso que ele agiu daquela forma. Por exemplo, você deu risada, você quer fazer um comentário antes, Renato? Não, que o cara ia falar assim, esse mestre aí não dá para conversar com ele. Mas não é Eu pensei a ótimo, mesma gente. coisa. Não, eu pensei a mesma coisa. Não, é ótimo. É ótimo, não existe os outros. É perfeito. Tudo começa na gente. É com a gente a questão. Quando você começa a se desenvolver, né, dentro da inteligência emocional, as coisas começam a mudar um pouco, né? Eu falo que a vida, ela oportuniza as coisas, né? A vida é uma coisa linda demais. Se você está desenvolvendo emocionalmente, vão aparecer os conflitos para você poder aplicar eles. Você está, afinal, como é que você vai colocar em prática o que você está aí vivenciando na sua vida? É no dia a dia, né? Não é só na palavra bonitinha do podcast, nem só a palavra bonita na aula, na palestra, é no vamos ver do dia a dia que a gente põe em prática a inteligência emocional, fazendo as escolhas. O tempo todo a gente escolhe o pé que você vai sair da sua cama, que você vai levantar da cama, qual o pé que vai ser, você escolhe. E a gente, como o cérebro quer economizar energia, a gente tende a fazer igual. Se você vê o tempo, como você toma banho, a sequência que você toma, quando você está no automático, você faz igual. A O questão cérebro é é que preguiçoso. o cérebro quer economizar, ele é, na verdade, sobrevivente. Ele foi desenvolvido para nossa sobrevivência. Então, ele precisa economizar energia. Isso a gente está falando que a maior parte do nosso cérebro é instintiva. Então, a maior parte do cérebro é instinto. Então, a gente reproduz, né, pensando um pouco sobre a epigenética, a gente. As nossas células são as células da nossa. Vocês sabem, né? As nossas células vieram, nós mulheres, então tá, nossa mãe gerou, mas os nossos óvulos são da nossa avó. Então, nossas células são da nossa avó materna. Ou seja, o que ela vivenciou, ficou no campo morfogenético, veio pra gente. Então, emoções que ela vivenciava, existe algo impresso nesse mecanismo, inclusive estudos novos têm falado sobre as células, né? Esses trilhões, que elas têm um mecanismo único. Então, é como se a gente fosse vários em um só. E nós estamos com os nossos ancestrais aqui. Se a gente ficar no automático, a gente repete tudo igual, os mesmos ciclos vivenciados por eles. Só que a gente está numa outra época. A gente tem acesso a outras coisas hoje. Então, ser inteligente emocionalmente inclusive, a gente está com o guidão na mão até disso, de não repetir a nossa ancestralidade e poder fazer diferente agora na nossa vida. Tudo um dia depois do outro. As pequenas situações que eu vou colocando em prática. Com as pessoas que eu trabalho, a inteligência emocional facilitando, eu trabalho o que a gente chama de planejamento emocional. A gente faz planejamento de trabalho, mas planejamento emocional. Então, por exemplo, Michele, fala um valor ético-moral, um valor de vida que você não abre mão de sentir, de agir, de colocar em prática na sua vida. O que vem agora? Tem muitos, a gente tem, nossa, centenas, mas fala um, por exemplo. Honestidade? É valor? Honestidade. Isso, pode ser inegociável para você. Tá. A nossa congruência, né? Ou seja, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, né? Tem que estar de acordo com o que eu faço. Aí eu tô bem
emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, que eu estou conseguindo, né, colocar em prática o que eu sou. Então, honestidade é um valor para você inegociável. Vamos colocar aí uma situação que você esteja no seu trabalho e que, de repente, surgiu uma situação onde você se vê, não obrigada, mas vamos dizer assim, de certa forma, obrigada a não ser tão honesta quanto você gostaria, como você acredita, né? Não é? Não acontece muitas vezes? Isso vai ferindo a gente, isso vai causando dores emocionais, né? Agora, quando a gente fala, então, planejamento emocional, de que maneira, no seu dia a dia, você consegue exercitar esse valor que é tão importante para a sua autenticidade? Então, por exemplo, o que poderia, como poderia aplicar em ações concretas essa honestidade? Dá um exemplo, Michele. É aquilo que é correto nas ações ali que eu considero, né? Ética, a questão da ética, da transparência, de agir corretamente com as pessoas, de ser correta, né? De falar a verdade. Então, são coisas que eu trago para o meu dia a dia, porque isso, para mim, isso me leva a ter essa honestidade na minha rotina. Isso. Só que aí, então, às viver vezes... com transparência, com verdade. Isso. E aí você vai colocando, por exemplo, eu quero ter mais paciência. Então, que hora que você vai conseguir ter paciência? No trânsito. A hora que vim, cortou, sim, deixa aí, porque se ele... Provavelmente a gente não sabe a história, o que está por trás, por que ele cortou sua frente, por que está com tanta pressa essa pessoa, enfim, o que será que está acontecendo na vida dela? Então, também lembrar de uma coisa que é muito, muito bacana, né? Nem tudo diz respeito a gente. Então, parece que todo mundo está fazendo algo que é... Nossa, de propósito fez isso. Nossa, mas foi de propósito. Gente, o mundo não gira ao nosso redor. A gente é só mais um ser, né? Então, fala assim, uma pessoa que está ferida, né, seja por um trauma, seja, né, enfim, motivo. Uma pessoa que está ferida emocionalmente, qualquer coisa vai doer, qualquer coisa vai estourar. E não é com a gente, necessariamente. Então, depende do que aconteceu na nossa... Eu falo assim, a gente está vivendo em momentos que a população está adoecida. Não só nós do ambiente de trabalho, enfim, das responsabilidades, crianças e jovens também. Né? Nunca teve tanto suicídio, nunca teve tanto... Eles se machucam, né? Enfim, nunca foi tanto. E não é questão do trabalho, não é questão, né, de pagar boleto, vamos dizer, essa vida real. Não, né? O que a gente pode fazer para tentar reverter um pouco isso, né? Pensando nesse âmbito da inteligência emocional, praticar mais um olhar de acolhimento mesmo com as pessoas. Antes de ficar julgando o porquê das coisas, de recolher um pouco esse julgamento e olhar com um olhar mais fraterno, mais amoroso, mais afetuoso com o ser humano. Quando eu vejo alguém muito fazendo uma maldade ou cometendo, eu sempre, a primeira coisa que me passa na cabeça é tipo assim, nossa, o que essa pessoa já deve ter sofrido na sua infância que acabou... Porque assim, o que você faz do que fizeram com você? Às vezes a gente faz do limão um mousse de limão, uma limonada, mas às vezes a gente não faz, vamos dizer assim, não tem recursos ou, enfim, não importa os motivos. E acaba virando essa realidade, né? Violência, desrespeito. Normalmente a gente reproduz o que a gente já recebeu, a gente só transborda o que a gente tem demais dentro da gente. Então, se você vivenciou uma história difícil e tal, não quer dizer que todo mundo, que é motivo, mas cada um é responsável pelas suas escolhas diárias para ser quem você é hoje.
tempo todo a gente tem luz, a gente tem sombra, né? A gente tem esses contornos lindos, que depende, pode ver dessa forma, como contornos lindos, ou pode ver como uma coisa só negativa, né? Mas ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente ruim. E o equilíbrio tá na aceitação também. Quantas vezes a gente se culpa e quer se comparar, ser o que não é, para poder caber? Lembra de novo que a gente estava falando do pertencimento? Ou seja, que escolha eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer com isso aqui? Ó, bom, aconteceu isso. Então, buscar terapia, né? A inteligência emocional é uma ferramenta, você desenvolve, mas tem hora que você precisa de ajuda. Sozinho você vai cada vez mais, né? Se desenvolvendo, mas às vezes a gente precisa de profissionais para estarem do nosso lado também. Para depois a gente ir, porque a gente depois nunca mais para, né? Você começa uma terapia, mesmo que você pare aquele processo terapêutico, a terapia te acompanha. Então, o autodesenvolvimento, e aí eu falo, a inteligência emocional está muito relacionada, que é um dos pilares, o autodesenvolvimento, né? Essa autoconsciência, ela nos ajuda para que a gente possa controlar mais. Não que a gente esteja no controle, né? Mas o que está disponível para que eu possa fazer algo? Depende do outro, eu não posso, né? Nada pelo outro. Mas eu mudo. Se eu quero melhorar a comunicação, eu não estou contente com uma forma que o outro está falando ou fazendo, eu mudo o meu jeito. Eu mudo a minha forma de agir, consequentemente as coisas vão mudando à minha volta. Vocês concordam? Tá fazendo sentido o que eu trazendo? Eu concordo. Você faz muito sentido. Você usou uma frase agora. E quando o outro, eu vejo alguém fazendo uma maldade, eu pergunto, nossa, né? O que será que essa pessoa deve ter vivido? Eu me lembrei da Monja Coen. Eu vejo vários vídeos dela contando algumas histórias, algumas experiências, né? E ela com aquele jeitinho, ela fala, nossa, tadinho, ai, tá fazendo tão feio, mas, né, por que será? O que será que ele passou? Eu lembrei disso, porque você falou exatamente do mesmo. Nossa, mas, coitado, deve ter passado. E faz muito sentido. A gente vê, né, nessas frases prontas de internet, mas que é uma verdade. Gente ferida fere. A Gente vítima ferida vira fere, né? algoz. Então, e aí, essa. Você vê como são as coisas, né? Essa coisa da monja aí, a Michele comentou essa história, né? E eu lembrei de outra da monja também durante a sua fala, né? A monja comentava, poxa vida, a pessoa fecha você no trânsito, aí passa um dia, passa dois, você fica, ai, aquela pessoa me fechou, e já faz uma semana que ela está dentro da minha cabeça. É loucura, né? Então, mas eu estava aqui pensando uma coisa. Você comentando, eu achei muito legal isso que você comentou, falou que de repente a gente se sente, percebe que a gente está andando num chão, né? No chão de quando a gente era criança, né? Isso sempre volta, né? Quando você vê e tal. E aí você vai percebendo que existe, obviamente, nós somos complexos, seres complexos. Ao mesmo tempo, a beleza está nisso. E aí eu posso dizer que o fato de eu identificar os meus problemas emocionais, os meus traumas e etc., não me impedem de observá-los e que eu posso dizer que a inteligência emocional vai me ajudar a observá-los e não necessariamente curá-los naquele momento ou resolver, porque se eu for resolver essa completude toda, né, eu vou ficar sem ação, né, na vida, no mundo, só resolvendo isso. Eu posso dizer que a inteligência emocional ela é capaz de observar todos esses traumas, toda essa complexidade minha, os meus problemas, e mesmo assim falar para mim, olha, você tem uma escolha. Eu posso dizer que a inteligência emocional tem essa capacidade, tem essa visão, essa amplitude de enxergar todos esses pontos de traumas, de problemas, isso e aquilo, o meu destempero, o meu descontrole, os meus traumas, e mesmo assim, não dá para resolver da noite para o dia. Mas com a inteligência emocional, você pode escolher algumas formas de
lidar com o mundo, né? Como você disse, a gente acorda de manhã no automático, né? Aí o cérebro é preguiçoso, não é que ele é preguiçoso, o cérebro pensa, não, eu preciso manter essa pessoa viva, né? Então eu vou ver aqui, vou esticar o máximo que eu puder, porque essa pessoa, meu Deus, então o cérebro faz isso, ele quer perpetuação da espécie, manter esse ser. Mas eu achei legal, eu não sei se de repente a inteligência artificial, a inteligência emocional, ela tem essa amplitude, né, de observar todos esses traumas e mesmo assim falar, opa, ou na verdade a inteligência emocional ela não consegue muitas vezes dar conta de tudo. Olha, é um pouco mais delicado do que parece, mas vamos lá. Eu gosto dessa analogia com a cebola, né? A gente tem muitas camadas de traumas, né? Então, aqueles que estão lá guardadinhos, nem sempre a gente consegue acessar, porque a gente ainda não está preparado. Né? Na terapia não é assim? Você está fazendo processo terapêutico, tem coisas que só a ficha cai só depois, que é a hora que a gente está preparado para acessar, até porque o nosso eu sobrevivente, ele teve que se esquecer de algumas coisas para a gente poder chegar aqui, né? Então tem um pouco desse caminho, a gente vai esquecendo umas coisas, né? A gente não lembra tudo, e tem coisas que ficam bem lá guardadinhas naquelas camadas, e aí o processo terapêutico você vai tirando. A inteligência emocional, ela vem no lugar não assim, que a gente vai resolver os traumas sozinha exatamente, mas, por exemplo, às vezes está tão dolorido que a gente fica cego no límbico. Porque a hora que a gente está na emoção, a gente não consegue vir para a razão. Então, se o trauma é muito, vamos dizer assim, né? Por isso que eu falo que de ter alguém junto, para dar apoio, para poder facilitar o processo, né? Eu sou facilitadora de inteligência emocional, mas tem hora que eu preciso também ser facilitada. Né? Que nem o psicólogo, ele precisa também de um psicólogo para ele, né? De um acompanhante, para acompanhar todo o processo, enfim. Então, a inteligência emocional, ela assim, então eu vou percebendo e eu posso ressignificar. A inteligência emocional, ela também dá capacidade da gente observar sempre, a gente se torna um observador. Quando a gente está no processo de autoconsciência, a gente se torna esse observador. Então, tá vindo a emoção, você tá sentindo que você tá alterado, o batimento mudou, você tá suando, você já falou diferente, ou já não consegue falar nada, depende. Às vezes vem nojo, vem assim, ânsia, né? Porque é tão forte, às vezes, assim, o que tá acontecendo ali, que vem na hora. O nojo é uma das nossas emoções básicas, né? Então, algo que, assim, que tem a ver com os nossos valores. Algo está sendo ameaçado ali. Então, tem um exercício até que eu gosto muito de ensinar. Eu vou tirar esse lado aqui só para mostrar. Não, vou tirar esse aqui, porque aqui está o microfone. Você pega o dedo e coloca aqui, nessa região, ou dá essa puxadinha para baixo também, mas esse aqui funciona muito. Sabe quando você está assim, que vem até ânsia, assim, que foi alteradíssimo emocionalmente por alguma situação? E aí você, numa reunião, você tem que falar e você não pode querer dar ânsia, nada daquilo. Você tem que... Então, você ativa o nervo vago aqui, né? Então, o nervo vago, ele é uma fisiológico, né? E essa posição, você ativa ele, e aí ele acalma. Ele abaixa um pouco o nível de estresse, enfim. E aí você vai gradativamente baixando aquela sensação de enjoo, aquela sensação de náusea, por uma situação nauseante que você esteve. Por exemplo, o Michele falou da honestidade, de repente uma situação que é honestidade, ou a justiça, né? A gente precisa da justiça e tem gente que fica super mal com situações, né? Então, nessa hora, às vezes, você precisa se autorregular. Isso é uma forma de autorregulação, também é outra ferramenta para você ter na mão, por exemplo, que é algo que você não controla. Lembra que as emoções, eu vou fazer essa diferenciação que eu não fiz claramente, né? Emoção e sentimento são coisas diferentes. As emoções, elas são fisiológicas, você não controla. De repente, tchum, você tá com raiva. De repente, você tá triste, tá? Tá no seu rosto, muda a afeição, né? A surpresa, não estava esperando. Você leva aquele susto, né? A surpresa também é uma das emoções básicas, a alegria,
o medo, a tristeza e a raiva, né? São essas emoções básicas que foram estudadas por Darwin, foram estudadas por Ekman, enfim, até foi feito um filme divertidamente baseado nos estudos de Paul Ekman, né? Pensando nele exatamente agora. Ele fala sobre essas microexpressões. No filme, né? Ele fala sobre essas microexpressões que estão. Então, isso é fisiológico. Agora, depois dessa avalanche fisiológica, né? A forma que eu vou interpretar do que está acontecendo aí é sentimento. Então, o sentimento é uma interpretação de um estado, né? Então, é difícil você, inclusive, dizer para as pessoas. Elas é que têm que se autodenominar. E eu gosto muito de falar também, eu não sou, eu estou num sentimento. As pessoas falam, eu sou ansiosa. Não, gente, a gente não é, a gente está. Porque as emoções, elas têm um movimento. A gente não está fixo nelas. Então, eu não sou tímida. Eu posso estar tímida. E tem horas que não é o tempo todo que eu sou tímida. Em ambientes familiares, ou mais quem é mais introvertido. Introvertido é uma coisa. Timidez é outra. Então, eu posso ser uma pessoa introvertida e que em momentos eu fico tímida. Tem momentos que eu fico mais solta, mais à vontade. Então, um sentimento a gente não é, a gente está. Então, ele está movimentando. Assim como ele vem, ele vai. Então, vem a raiva. Por exemplo, a raiva é uma emoção maravilhosa, porque ela nos leva para ação, para fazer, para acontecer. É o movimento, a sombra, né? A força. Só que se você não souber escolher a melhor forma de agir com ela, aí ela pode virar uma violência, aí ela pode virar falta de respeito, aí ela pode gerar um monte de conflito a partir de como você sente. E a gente aprende para além das palavras, com as atitudes. Não é assim com as crianças? A palavra, a atitude, ela arrasta muito mais que uma palavra. Então, esse exemplo, não importa o que eu falo, e sim o que eu faço na hora de educar, né? Então, por exemplo, quem tem criança pequena em casa sabe. Às vezes, depois a criança está fazendo igual. E aí, onde que estoura tudo isso? Lá na escola. Que é onde chega. Como que a gente vai lidar com os problemas que estão acontecendo dentro das famílias? Está chegando lá nas escolas. Né? Por quê? Porque todo exemplo do que eu vejo acontecer, mais do que o que é bonito falar, né? Então, eu acho que eu me perdi na hora que a gente estava... Eu me perdi, não? Não, a gente tem que partir... Não. Porque depois a gente vai falando de algumas coisas. Porque as ideias, elas vão se conectando, né? Elas têm elo aí. E aí, quando você comentar, eu não sou, né, ansioso, eu estou. Eu estou. E estou. Essa dinâmica. Porque também, se a gente se transforma, se a gente vai se tornando, né? Se a nossa inteligência vai se tornando presente, e eu vou transformando esse controle, a forma, às vezes, como eu vou reagir, ou vou até sentir, também se transforma. E como eu estou diferente, aquilo que me trazia aquela emoção, daquela ansiedade, não bate mais dessa forma. Então, é nesse sentido, eu estou, mas eu posso não estar. Por quê? Porque eu estou me transformando, o meu controle, a minha inteligência está me levando a mudar isso. E isso aí que você fala é uma coisa tão profunda, por quê? Você está falando, e a gente está refletindo. As emoções, elas podem ser, não diria controladas totalmente, mas elas são reflexos de como a gente está. Por isso que a gente não é, a gente está. Então eu vou me transformando, as emoções elas vão junto, esse conjunto todo, né? Que vai junto, porque a gente pensa assim, não, Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Assim. Eu sou assim, não adianta e tal. E na verdade a gente está, né? E quando você toma consciência de algo que está acontecendo, de uma repetição de padrão, enfim, ou de uma repetição de sentimento, que às vezes você fica
Você também, o cérebro está acostumado, ele também às vezes está tão acostumado com aquela sensação que é um grande perigo hoje, que é a solidão, né? Um dos maiores problemas hoje para o adoecimento mental é a solidão. Viver muito, né, sem convívio, sem relações, enfim. Tem matado mais do que o próprio cigarro, que o próprio álcool, gente. Olha que loucura, como abrevia a nossa... Tem um estudo novo, depressão, né? Vicente, falando sobre isso. Então, se a gente não tomar realmente trazer atenção na inteligência emocional, ela não te impede de sentir, mas ela diminui o tempo de você ficar preso naquele sentimento, né? Que nem você deu o exemplo da Monja Coen, né? Que aconteceu lá e você fica 3 dias ainda remoendo naquela ruminação mental com aquela situação. Deixa para trás, solta. Saber soltar. Saber deixar aquela coisa também do lixo do outro, que vem e reclama na sua orelha. Gente, isso também mina a nossa energia. Então, se você está precisando desabafar, em vez de ir lá falar, tudo bem, é legal a gente se acolher, ter rede de apoio na hora que a gente precisa, mas tem hora que é só reclamação, e aí as pessoas só fazem isso. Isso também mina a nossa energia. Então, se você está precisando, escreve, usa o papel aceita tudo. Escreve. Não precisa jogar em cima do outro. Nosso cônjuge em casa, ele não está ali só para ficar ouvindo nossas lamuriações. Às vezes você até evita conflitos dentro de casa. Você evita conflitos dentro de casa se você fizer essa prática também da escrita terapêutica, de tirar um pouco a raiva, por exemplo, que eu estava falando, lembrei agora que eu falei se eu tinha me perdido, que eu queria falar disso. Voltou. A raiva, que é aquela coisa da ação. Se eu souber também a hora que eu preciso, por exemplo, tem hora que você está possessa, mas eu vou falar por experiência própria. Eu negava muito a raiva em mim. Então eu tinha uma mania de implodir a raiva em mim. Sabe aquele trauma falado no outro podcast, né? Da menina boazinha, sou eu, né? Que tem que estar sempre... Então eu implodia a raiva, eu não me permitia demonstrar raiva, eu tinha que ser, né, contida, nanana. E para onde vai aquilo? Aí eu comecei a ter dor ciática, eu comecei a ter bruxismo, eu comecei a ter um monte de coisas que é raiva acumulada. Então, o que eu posso fazer? Na hora eu não pude falar para a pessoa, você não vai, né? Tem hora que você não vai falar para o seu chefe, você não vai falar. Então, você vai evitar conflitos, mas você precisa desencadear essa raiva. Seja correndo, seja fazendo atividade física, seja sozinha dentro do carro, no trânsito, com som alto, gritar dentro do carro, para soltar. Eu faço muito isso, gente. É um escape. Então, eu não vou gritar com ninguém, mas eu preciso tirar aquela energia que está dentro, porque senão vai para dentro dos meus órgãos. Então, se eu não pude chorar na hora certa, eu vou precisar chorar depois. Se eu não fiquei triste com o luto naquele momento, porque eu precisava estar firme para poder dar apoio, depois você vai ter que chorar. O sentimento, ele só vai sair de dentro da gente depois que ele for sentido. Que hora que acaba? Ele sabe a hora de ir embora. Então, se você tá com muita raiva, ou você acha um escape, ou você vai começar a adoecer. Se você tá com muito medo, se você não achar um escape para mudar essa segurança psicológica, você vai adoecer. E assim tudo. Porque toda emoção que ela não por isso que eu falo, é o rio, você precisa deixar ele passar, depois ele vai achar a calmaria. Mas se você tentar bloquear, aí o estrago vai ser maior. Então, tudo precisa ser vivenciado, ser sentido, para você poder se livrar desse sentimento. Não é escondendo ele embaixo do tapete, não é fingindo que não é com você. Eu tive um luto, eu me separei, acabei de engravidar, eu me separei. E eu tinha muito medo de perder o leite, enfim. Eu suprimi o meu luto. Aí, quando eu comecei a ficar, depois de 10 anos, ficar doente, dor aqui, gente, por que tanta dor? Eu entendi que eu precisava viver o que eu não tinha vivido na hora. E aí eu fui lá.
quebrei copo, escrevi carta, rasguei carta, queimei, tive que pôr para fora o que eu não fiz na hora certa. Mas enquanto o sentimento não for vivenciado, ele vai ficar dentro de você. Precisa da vazão. Então, a inteligência emocional, quando a gente vai se apropriando da nossa história, a gente vai acolhendo essa história, a gente vai se permitindo a vulnerabilidade, porque todos nós somos vulneráveis. Nós temos momentos onde a gente está lá embaixo, e vai ter momento que a gente vai estar aqui em cima, e esse é o movimento da vida. Então, deixar. Então, quando alguém está chorando, não falar assim, para de chorar. Não. Deixa, só fica ali. Fica ali só junto. Segura na mão, ou faz um olhar empático. Não precisa impedir. Não precisa ficar desconfortável. A gente se emociona e pede desculpa. Ai, desculpa. Ai, desculpa, eu me emocionei. Por que eu tô pedindo desculpa? Isso é fisiológico. O ruim é a gente se anestesiar, né, gente? O mundo tá se anestesiando. A gente busca álcool, a gente busca rede social, a gente se anestesia de toda forma, né? E assim, milhares de outras distrações para não sentir, para não encarar. Só que depois vai virando uma bola de neve. A gente precisa aprender a encarar, sustentar a nossa dor, sustentar. Ah, eu tô com raiva. E ó, que é lindo da inteligência emocional. Se eu, só de eu falar o sentimento, trazer consciência para o sentimento, eu já saio do límbico, eu já acalmo, eu já autorregula. Só de trazer consciência emocional, dar nome ao sentimento, você já acalma ele. Então, por exemplo, para ajudar as crianças, filhos, enfim, né? Nesse processo da birra, por exemplo. Gente, a criança não está querendo fazer nada para... Ela não está sabendo lidar com aquele momento. Por isso, o corpinho entra naquela loucura da birra. Então, o que você pode fazer é, filha, filho, eu sei que você está sentindo, e dá um nome para ela. Eu sei que você está bravo, eu sei que você ficou com raiva dessa situação. A mamãe entende, o papai entende. Só isso já calma. Agora, se você ficar lutando contra o sentimento do outro, ali naquela... é pior ainda, daí, nossa, é o maior conflito seu e do outro. Eu gosto de falar assim, que a nossa carga emocional é que nem uma folha em branco que a gente tem durante o nosso dia. Você tem aquela folha, aquela energia emocional, que a hora que você dormir no outro dia vai reabastecer para o próximo, né? A gente trabalha, como que você vai, quais escolhas você vai fazer durante o seu dia para terminar ele com energia emocional, para você não acabar de uma vez, né? Na primeira situação, já acabar com a sua energia, tirando os pedacinhos desse papel, todo o consumo emocional que você vai tendo, né? Às vezes a gente fala assim, às vezes é melhor se calar do que entrar num conflito que não vai, num embate que não vai levar a lugar nenhum. Por quê? Você vai gastar energia para tentar convencer o outro que não vai ser convencido, e você acabou com a sua energia emocional, você tem tantas outras coisas para fazer. Então, veja bem qual guerra você quer entrar. Porque o consumo emocional vai ser seu. Então, por exemplo, aquela fechada no trânsito, como você vai reagir? Você vai deixar aquilo te tomar e acabou com o seu dia? Ou você vai dizer, não, foi só uma fechada, não consegui, liga uma música que você gosta e vai? Traz uma lembrança agradável, passarinho de hoje, ou alguma coisa que alguém falou para você que te fez sorrir, enfim. Então, tá nesse lugar. O que eu vou fazer? Desculpa, Silvia. Não, é porque eu lembrei do monge agora, né? Nessas horas, né? Não existem os outros. Né? É isso. Desculpa, eu te interrompi, você estava... Não, era isso. Você complementou. Que mal educado. Que mal educado, interrompendo a convidada. Que isso, lamentável. Vamos ver se alguém vai comentar. Esse senhor fica interrompendo. Ela fica falando isso aí por outros motivos. Ela, quando eu digo ela, viu, eu vira e mexe. Sou eu.
uma vez comentaram em um dos episódios. Se eu ver o episódio que eu menos falei, a gente deu muita risada, né? Porque foi o que eu menos falei. Aí foram lá e comentaram: esta senhora interrompe demais o convidado. Aí tô tirando sarro nele. Acho sensacional. Não, então. Não, mas olha, essa coisa do monge é incrível, porque não existem outros, né? Porque a gente pega a energia para gastar numa história que o outro iniciou. O outro começou uma coisa e agora eu pego a minha energia e vou colocar naquilo ali. Então falta inteligência emocional nessa hora. Falou, opa, peraí, eu preciso armazenar aqui. Ela tá, eu acordei agora, pô, agora é cedo ainda já, né? E então falta essa inteligência. E aí eu tenho que contar com alguns elementos que a gente vê, e você bem colocou, né? Que é neurociência, ou seja, eu vou ter que treinar meu cérebro, né, para ele, olha, deixa eu explicar para você. Quando acontecer isso, sabe? Não venha com ideias, né? Eu ir lá, vai lá. Não faça isso, sabe? Entenda, eu preciso, né, controlar, enfim. É o treinamento, né? A gente vai, enfim, treinando o cérebro e tal. Ô, Silvia, a gente está caminhando para o nosso final. E assim, a gente vai abrindo, né? Como é legal isso, né? A inteligência emocional ela vai abrindo caminhos. E esse exemplo que você coloca do rio, da água, eu achei fantástico. Porque é da ideia de um movimento, né? E quando a gente segura essa emoção, a gente... Como é que você segura um rio? Você faz o quê? Você vai Para algum lugar represando ela ele, vai, né? né? Você segura e ele vai, ele não para, ele vem, ou seja, você tem que... Ou seja, sentiu, faz o seguinte, tá com raiva, pega a caneta lá, escreve, escrita terapêutica. Né? Vai lá, vai já... Né? Ou fala sozinho, ou conversa com alguém sobre aquilo, e aquilo vai se dissolvendo, né? Como você colocou. Mas o exemplo do rio eu achei muito bom, eu achei muito legal. Né? Ele é forte, ele está em movimento, né? E não adianta você falar, eu vou segurar ele aqui. Não adianta, isso aí não vai segurar. Né? Essa comporta aí dessa usina, uma hora vai, né? Vai estourar e vai ficar pior. E o estrago vai ser enorme. Vai inundar tudo. Eu ia falar isso, a gente se inunda nas próprias emoções. Verdade, quando vê, tá inundado. Tomou conta e você fala, meu Deus, olha aquela pessoa lá, olha o jeito que ela tá. Inundou, né? Ficou represando, né? Enfim. Ô Silvio, então fale pra gente aí um caminho para as pessoas encontrarem você, esse seu trabalho, como que as pessoas podem fazer? Sim. Bom, vocês podem me encontrar no Instagram, @silviatrevisan.bio, bio de biologia, bio. E também estou no @Estação Resiliência, que é uma comunidade de autoconhecimento com a minha irmã. Eu e minha irmã estamos à frente dessa comunidade também. São os dois caminhos. Também dá para me achar no LinkedIn, Silvia Trevisan também, procura por lá. Tem também Estação Resiliência. E é isso. Um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho, que tem muita coisa, né? Muita coisa, né? É um oceano, né? Assim como tantas e tantas emoções no nosso dia. Então, uma alegria estar aqui com vocês, participando dessa conversa hoje. Obrigada pelo convite, obrigada pela conversa descontraída e leve que nós tivemos aqui hoje. Não, então, a gente precisa se aprofundar mais, né? Já fica o convite para você. Se aprofundar. E o que eu achei muito legal, Renato, não sei se você fez as mesmas conexões. Não sei se você fez as mesmas conexões que eu fiz, mas eu lembrei aqui de registros acásticos, missão e propósito. Eu me lembrei da Evelyn com a criança interior. Eu fui me lembrando de coisas. Eu me lembrei do nosso episódio, porque falamos de viver com presença. E aí, quando viver com presença, quando a Silvia traz os recursos de respiração, de escrita terapêutica, da questão de viver com presença, então a gente seguiu numa sequência e que fez muito sentido. O episódio fez muito sentido porque os últimos episódios desaguaram aqui, né? Exatamente. Todos eles apareceram. Então, fiquei muito feliz. Silvia, se eu pudesse usar assim uma palavra para te descrever, uma única palavra, seria vitalidade.
vitalidade, a tua alegria, a forma como você fala. Você parece que tem a energia de uma criança de 7 anos de idade. Olha, que Então lindo! foi muito especial te ter conosco, muito bom, e eu espero que você volte em outra oportunidade para a gente se aprofundar um pouco mais. Ah, sou grata, muito obrigada, gente. Viu? Não, e é isso que a Michele comentou, que você conseguiu reunir, trazendo para nós a ideia, né, e as ideias, né, da inteligência emocional, uma série de aspectos que a gente vem desenvolvendo no podcast, e você trouxe de uma forma única. A gente tratou de vários assuntos, dos diversos episódios que a gente tem no podcast, e você parece que pegou um pouquinho de cada e trouxe, né, assim, com uma riqueza que foi abrindo também na minha mente, sabe? Até a escrita terapêutica, o poder do agora, tudo, a Monja Coen, sabe, veio também na minha cabeça. Então, é como se a inteligência emocional e você tivessem essa conexão e que o seu trabalho reúne uma série de aspectos, né, que a gente traz nos episódios aqui do podcast. Ou seja, você está em casa aqui, é o seu habitat. Obrigada, gente. Inclusive, eu li O Poder do Agora, é fantástico. Eu vi o episódio de vocês também falando. É fantástico. Eu falei, nossa, eu li. Por essa minha transição, dessa busca, né, de encontrar a inteligência emocional. Eu estava lendo lá, naquele momento, O Poder do Agora. Que fantástico. Assim. Que é isso, né, gente? A presença. Quando a gente está presente, a gente está muito mais em paz, né? A gente sai dessa loucura, né? Estabiliza, né? Estabiliza. Do jeito que for, estabiliza tudo. Né? Fica ali, né? É aquela coisa assim, existem movimentos que você faz, aí as coisas começam a andar, né? Então, quando você está presente no agora, mesmo aquelas coisas que incomodam, de certo modo, elas dormem um pouco, elas silenciam. Então, Exatamente. o estar presente, né, ele tem essa propriedade, né? Então é isso. Muito obrigado, Silvia. Já fica o convite para que a gente possa Então é continuar, né, em um outro episódio. E depois a gente vai colocar na descrição do vídeo as formas aí do pessoal contatar você. E é isso. Muito obrigado. E se você quiser deixar alguma mensagem final também, fica à vontade. Quero. Eu gosto muito desse provérbio Hope que fala: nós somos aquele por quem estávamos esperando. Tudo reside em nós mesmos. A gente não pode ficar buscando um salvador. Você é seu próprio salvador, ou seu próprio algoz, ou sua própria vítima. Tudo depende do que você escolhe ser. Está nas suas mãos. Fechamos bem. Perfeito. Lembrando que se esse tipo de conteúdo faz sentido, curta, comente, compartilhe, porque falar de espiritualidade é bom demais da conta. Fiquem com Deus. Um beijo. Até! Valeu, gente. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.